Salve galera, saudações tricolores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo do canal Flu na Marca. Terminou agora Fluminense 2, Fortaleza 1, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, Fluminense a fortes emoções até o final do jogo, não tem jeito. Já feito 2-0, falei, pô, agora vai começar a cadenciar o jogo, né, esperar aí o Fortaleza, chamar um pouco o Fortaleza para tentar sair no contra-ataque, matar, fazer o terceiro gol, mas cara, o Fluminense ainda deu vida ao jogo, tomando um gol do Fortaleza quase no final agora, uma falha ali na cobertura do lado esquerdo da defesa do Fluminense, ali do lado do Manuel e do René, mas conseguimos a vitória. 27 pontos, 2 jogos a menos. Fico imaginando se o Fluminense, naquele período de 5 derrotas consecutivas pós-mundial, tivesse pelo menos ali um empate, uma vitória, estaria hoje com 31 pontos na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, vocês verem o quanto foi ruim aquela sequência de derrotas se tratando de Campeonato Brasileiro. Agora são 6 jogos sem perder. E isso é muito importante. Você ganha confiança. Terça-feira tem jogo de volta contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana. Hoje foram mais de 30 mil tricolores ao Maracanã e terça-feira a expectativa de público bem alto aí para prestigiar o Fluminense para passar de fase na Copa Sul-Americana. O Renato Gaúcho mandou o time, né, dentro das possibilidades, com Fábio, Samuel Xavier, Davi Schwindt, Manuel e o René, Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, o ataque com o Keno, o Serna e o Cano. O Keno que infelizmente teve que sair ainda no primeiro tempo e deu lugar ao Canóbio. O Keno que está sofrendo bastante, né, cara, com problemas físicos já há algum tempo, né, não conseguiu nem aí ficar para o segundo tempo. No primeiro tempo ele foi substituído pelo Cano. O Serna tem sido uma peça importantíssima na temporada 2025. Chegou acho que a sua 7ª ou 8ª assistência na temporada. 2 assistências. O primeiro gol do Cano ele foi no fundo ali pelo lado direito, cruzou para o Cano fazer de primeira. E no segundo tempo também ele fez o cruzamento, uma jogada pelo lado esquerdo, uma disputa de bola que foi ganha ali no meio de campo. Martinelli deu no Serna, ele foi para o fundo e cruzou para o Canóbio fazer o 2-0. Então o Serna muito importante, hoje é um dos melhores atacantes que a gente tem no elenco, porque tem sido muito, mas muito importante mesmo nessa jogada de lado de campo, de fundo, e o Fluminense precisa desses jogadores porque joga muito pelos lados, né? Então precisa de profundidade, o Serna hoje está conseguindo entregar isso. Além disso também tem feito gols, né? Ele faz gols de vez em quando, também é importante. E o Canóbio, que eu falei, também está se mostrando agora, cara, uma figura importante para esse time, né? Chegou aí seu terceiro gol de forma recente. Ele fez gol contra o Internacional, ele fez gol contra o América de Cali, um golaço, aliás, por sinal, e também agora fez esse gol, uma presença dentro da área. Ele já igualou o número de gols da temporada de 2024 que ele fez pelo Atlético Paranaense, então ele tá sendo mais artilheiro agora, né? Tá gostando um pouco mais do gol e é isso que o torcedor do Atlético Paranaense cobrava do Canóbio. E aqui no Fluminense ele precisa também entregar gols, além da contribuição tática que ele dá ao time, ele fecha os espaços, ele é um cara muito voluntarioso, vai e volta, e isso também é importante no futebol moderno. O Ganso fez um jogo bom, foi substituído no final pelo Lima, e assim, cara, a gente não consegue compreender realmente essa insistência no Lima. O torcedor do Fluminense já conhece o Lima desde dezembro de 2022, quando ele foi anunciado. E, cara, a gente quer ver os jogadores que foram contratados. Não adianta, é o Lescano, é o Lavega, tudo bem que o Renato Gaúcho, a sua comissão técnica, eles têm todos os indicadores, eles olham os treinamentos, né, eles sabem as condições de todos os jogadores do elenco, mas, cara, a gente já tá de saco cheio de determinados jogadores. E o Lima, ele foi muito importante, cara, durante determinado momento. Só que a temporada de 2025 do Lima, ela não existe do ponto de vista ofensivo e ofensivo. Ele não está conseguindo cumprir com as obrigações defensivas que o time precisa. Está muito perninha, vamos dizer assim, na marcação, muito pé fofo, e não está conseguindo entregar nada do meio para frente. Então, é um jogador que já entra marcado no segundo tempo, assim que foi anunciado o nome dele lá na substituição, né, pelo Paulo Henrique Ganso, a torcida já começou a vaiar. E aí também um ponto que muita gente concorda, outros discordam, né? Porque o jogo tá rolando, o Fluminense tá ganhando o jogo por 2-1 no finalzinho, e aí parte da torcida já tá vaiando o jogador. Mas enfim, a torcida, cara, grande parte já tá de saco cheio. A gente quer ver Lescano, Lavega, os que foram contratados agora, cara, o Lúcio, que tava lá no banco de reservas. Por que não entrou o Lúcio? O Lima a gente já conhece, desde 2022 esse jogador aí, a gente já conhece esse jogador, a gente quer ver os novos contratados. Não adianta contratar jogador, ficar no banco de reservas, nem ser relacionado, como é o caso do Lavega e do Lescano, pelo Renato Gaúcho. Isso vai testando a paciência do torcedor do Fluminense. Então, o Ganso, eu gostei da atuação do Ganso, com seus toques, enfim, não preciso falar do Paulo Henrique Ganso, né, pessoal? E hoje eu achei que ele correu mais, ele se entregou mais pro time, né? Fechou mais espaço, ele estava mais ligado no jogo, no aspecto coletivo tático. Gostei da partida do Paulo Henrique Ganso.
Davi Schwindt, muito seguro na defesa junto com o Manuel. Teve essa falha de marcação no gol do Fortaleza do lado esquerdo, nas costas do Manuel, mas eu achei uma atuação segura dos dois zagueiros do Fluminense. O garoto está ganhando cada vez mais espaço. O que eu não gostei foi da cabeça de área do Fluminense. E aí algo que já vem me incomodando, se vocês pegarem as minhas análises aqui dos últimos jogos, a cabeça de área do Fluminense está permitindo muitos espaços dos adversários. Rodear essa área do Fluminense, fazer jogadas entre as duas linhas de marcação, a primeira e a segunda, isso está acontecendo já há um bom tempo. Cara, isso pode complicar o Fluminense em competições de mata-mata, em jogos do Campeonato Brasileiro, não precisa nem falar, mas eu me atento à Copa Sul-Americana e à Copa do Brasil, porque isso pode ser decisivo para o Fluminense se classificar ou não. Estão acontecendo alguns problemas nessas linhas de marcação, acho que o Renato Gaúcho tem que fazer esses ajustes, porque os adversários estão chegando com facilidade sim. Vocês podem pegar aí as minhas últimas análises, eu estou batendo nessa tecla. E o Fluminense não pode relaxar nos jogos, cara. Fez 2-0 contra o América de Cali, teve chance de matar o confronto logo lá, fazer 3-4 e até mesmo mesclar jogadores aqui no jogo de terça. Não fez, botou um 2-1 e agora a gente vai ter que jogar para valer terça-feira, né, e ratificar essa classificação. E agora esse jogo contra o Fortaleza. Fez 2-0, aí baixou um pouco a temperatura, o Fortaleza fez esse segundo finalzinho e colocou um pouco de dramaticidade até o final. E a gente teve que segurar esses 5 minutos de acréscimo aí agora, e ainda bem que terminou e o Fluminense conseguiu essa vitória. Mas são ajustes que o Renato Gaúcho precisa fazer. A gente entende que o Fluminense está sofrendo com vários problemas, cara. O Thiago Silva pode ser relacionado para o jogo já de terça-feira. A gente tem o Otávio, que eu acho que já estava no banco hoje. Então o Fluminense vai ganhar opções aí ao longo das semanas, né? Os jogadores vão sair do departamento médico. O Renato Gaúcho precisa, porque são muitas competições, como ele mesmo fala em todas as coletivas. Mas o fato é que o Fluminense não pode relaxar, o Fluminense não pode permitir que os adversários fiquem rodeando a área do Fluminense a todo instante. Eu percebo isso. Se vocês terem uma ideia, o Fortaleza ele teve mais posse de bola que o Fluminense na maior parte do jogo. No minuto 31 do segundo tempo, 4 finalizações ao gol contra 3 do Fluminense, mesmo perdendo por 2-0, e depois eles conseguiram o gol. Então, vocês entenderem que o adversário está conseguindo exercer uma superioridade do Fluminense dentro dos números da partida. E isso, cara, pode desencadear, sim, em problemas para o Fluminense numa competição de mata-mata. A gente olha sempre para o futuro. Mas, no momento, vamos comemorar, é vitória. O Fluminense conseguindo essa vitória importantíssima. O Fábio, 1.390 partidas, se igualando a Peter Shilton. Terça-feira, ele vai chegar a 1.391, entrando em campo contra o América de Cali, e vai se tornar aí o goleiro com o maior número de partidas oficiais do futebol. Esse cara é uma lenda, eu já falei aqui. Ele é uma lenda do futebol, não é só ídolo do Fluminense, e toda essa situação que envolve o Fábio hoje com a nossa armadura. E tem também a sua idolatria lá no Cruzeiro, né? À toa que, se for na rede social, várias pessoas do Cruzeiro que queriam a volta do Fábio. O cara é uma lenda do futebol, meu. Então esse é o Fábio, e o Fábio fez defesas importantes no jogo de hoje, agora no finalzinho mesmo, ele fez 2 intervenções importantíssimas para o Fluminense confirmar essa vitória. Então é isso, pessoal. A gente está conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está conseguindo entregar nas competições de mata-mata, ganhando jogadores aí que estão saindo do departamento médico, e tem esses jogadores que estão chegando, no caso do Santi Moreno, do Lúcio, que precisam jogar, e o Renato Gaúcho, cara, tem que oportunizar esses caras. Não adianta contratar para ficar no banco de reservas, para Lima ficar entrando, não adianta. O torcedor já está de saco cheio por toda essa situação. Mas, por hora é isso. Vamos comemorar essa vitória. Final de semana com vitória importante no sábado ainda, com jogo cedo, então a gente vai curtir um domingão tranquilo com essa vitória do nosso Fusão e acompanhar aí os outros jogos da rodada. E terça-feira, confirmar essa classificação na Copa Sul-Americana. Convido você que está chegando pela primeira vez, se puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e ajudar no compartilhamento. Nos vemos a qualquer hora com mais algum conteúdo do nosso Tricolor. Saudações, excelente final de semana para todos vocês. Valeu!